O rádio estava desligado. Tenho certeza disso, porque fui eu quem tirou as pilhas antes de entrar no túnel. Protocolo padrão. Equipamentos que emitem sinal ou ruído podem confundir as leituras de vibração estrutural. Eu mesmo as coloquei no bolso do colete, do lado esquerdo, onde ainda estavam quando escutei aquela voz saindo do aparelho. Não era estática. Não era interferência de outra frequência. Era uma voz humana, clara, no tom de quem fala baixo perto de um microfone, dizendo 3 palavras que não conseguia entender na hora, mas que mais tarde, quando o arquivo de áudio foi recuperado pelos técnicos forenses, se revelaram ser as mesmas 3 palavras que eu disse em voz alta 42 segundos depois. Mas vou chegar lá. Eu trabalho com inspeção de infraestrutura ferroviária há 14 anos. Não é o tipo de trabalho que aparece em documentários. É burocrático, cansativo e exige uma tolerância particular para ambientes que a maioria das pessoas evitaria por instinto. Vãos de ponte, galerias de drenagem, porões de estação e túneis, especialmente túneis. O túnel da Pedreira Velha, nome informal, o registro oficial era TF-17, ficava a 11 quilômetros do centro de Aparecida do Taboão, uma cidade de 60 e poucos mil habitantes no interior do estado. Tinha sido desativado em 1987, quando a linha foi remanejada por conta de subsidência no maciço rochoso. Desde então, permaneceu fechado por 2 porteiras enferrujadas e um aviso de interdição que ninguém mais lia. A empresa que me contratou precisava de um laudo para viabilizar a revitalização da linha. Projeto turístico, disseram. Queriam transformar o trecho em um passeio de Maria Fumaça para fins de semana. Precisavam saber se a estrutura ainda sustentava ou se teriam que demolir e reconstruir do zero. Trabalho de 2 dias no máximo. Era o que eu estimava quando assinei a ordem de serviço. Entrei no túnel pela primeira vez numa terça-feira de manhã, logo depois das 8. O tempo estava encoberto lá fora, aquele tipo de céu branco que não promete chuva, mas também não entrega sol. Levei comigo o kit padrão: lanterna de cabeça, lanterna auxiliar, medidor de umidade, trena a laser, câmera para registro fotográfico e o gravador de voz digital, um modelo compacto da marca Olympus, modelo WS-853, que uso há anos para registrar observações técnicas enquanto trabalho. Falar é mais rápido do que anotar. O radiocomunicador ficou no carro, sem sinal de qualquer espécie lá dentro de qualquer forma. Os primeiros 200 metros foram exatamente o que eu esperava. O túnel tinha seção circular, revestimento em alvenaria de tijolo maciço, com arcos de reforço em concreto espaçados a cada 10 metros. A construção era do fim do século XIX, o tipo de obra que envergonha o que fazemos hoje. Cada tijolo assentado com precisão, as juntas ainda íntegras em grande parte, a geometria mantida apesar de décadas sem manutenção. Havia infiltrações, claro, manchas de eflorescência nas paredes, depósitos de carbonato formando estalactites curtas nos arcos. O piso, originalmente em lastro de pedra britada, tinha sido parcialmente substituído por uma laje de concreto em algum momento dos anos 90, provavelmente durante uma inspeção anterior. Essa laje estava trincada em vários pontos, com algumas seções afundadas pela erosão do subleito. Fui registrando tudo no gravador. Marco 0, revestimento estável, infiltração moderada no quadrante superior esquerdo. Marco 100, trinca longitudinal na laje, profundidade estimada 3 centímetros, extensão de aproximadamente 8 metros. Esse tipo de coisa. A voz volta automática para esse modo quando estou trabalhando. Fico me perguntando às vezes se minha família sabe com que frequência eu falo comigo mesmo no escuro. A iluminação que levei dava conta do serviço, mas o túnel tinha seu próprio ritmo de luz. A lanterna de cabeça criava um cone branco à frente, mas às costas, a entrada foi sumindo rápido. Em 200 metros, já era só um ponto cinza distante.
Em 300, desapareceu completamente. Era o tipo de escuridão que tem peso, que você sente na pele, como uma pressão leve e constante. O eco era incomum, não anormal. Era de esperar numa estrutura cilíndrica daquelas dimensões, mas intenso. Cada passo retornava 2 vezes, às vezes 3, com um delay levemente fora de sincronismo que dava a impressão de que alguém caminhava atrás de você com um intervalo de meio segundo. Aprendi a ignorar isso. Qualquer técnico que trabalha em túneis aprende. O que eu não aprendi a ignorar foi o que aconteceu aos 320 metros. Eu havia parado para medir uma região de desplacamento no revestimento, um trecho de cerca de 2 metros quadrados, onde a argamassa havia soltado do tijolo, deixando a superfície irregular e úmida. Estava com o medidor de umidade encostado na parede, anotando o valor no gravador, quando ouvi. Não era eco. O eco eu reconheço. Era um som específico, um rangido metálico longo, como uma dobradiça grande sendo forçada, seguido de um arrasto. Algo pesado sendo movido sobre concreto. Vinha de algum ponto mais fundo no túnel, além do alcance da minha lanterna. Fiquei parado por talvez 10 segundos. O som não se repetiu. Animais, pensei. Gambás, talvez. Cachorros que encontraram uma entrada. Havia vegetação crescida nas porteiras lá fora. Era possível que algum animal tivesse aberto caminho. Notei a observação. Ruído não identificado, possível fauna. E continuei. Fui até os 450 metros, que era onde a planta indicava o ponto de maior risco estrutural. Uma curva suave à direita, onde a escavação original havia passado próxima a uma formação de diabásio. Era ali que a subsidência de 1987 havia ocorrido. Esperava encontrar remendos, contenções emergenciais, talvez sinais de movimento recente. O que encontrei foi concreto novo. Não em remendo, em painel. Uma seção inteira da parede direita, com aproximadamente 4 metros de largura, e do piso ao teto, havia sido preenchida com concreto de aspecto recente. Mais claro que o restante, sem a pátina escura que o tempo e a umidade depositam sobre superfícies subterrâneas. O serviço era tecnicamente competente, superfície lisa, sem marcas de forma aparentes, a junção com a alvenaria original feita com cuidado. Não havia registro disso na planta, nem nas especificações técnicas que a empresa me havia passado. Nenhuma ordem de serviço mencionava aquela intervenção. Registrei tudo com a câmera e anotei no gravador. Painel de concreto, parede direita, quilômetro 0,45, origem desconhecida, ausente na documentação fornecida. Bati levemente na superfície com os nós dos dedos. Som maciço, sem vazio atrás. Consistente com concreto pleno. Mas havia algo na superfície que me fez olhar mais de perto. Marcas. Não de forma, não de ferramenta. Marcas longas e irregulares, paralelas entre si, dispostas em grupos de 4 ou 5. O tipo de marca que um objeto afiado deixa quando arrastado contra uma superfície com força. Ou que dedos deixariam se tivessem pressionado contra concreto ainda fresco e puxado para baixo. Fotografei as marcas. Tentei calcular quando o concreto havia sido aplicado pela coloração e textura, mas sem uma amostra para análise laboratorial era impossível precisar. Menos de 10 anos, estimei, talvez bem menos. Voltei para a entrada e fui ao carro buscar água. Eram quase 11 da manhã. Sentei no banco do motorista com a porta aberta e coloquei o gravador para reproduzir os últimos registros, como faço sempre. Ouço enquanto tomo nota no caderno, corrigindo o que precisa ser corrigido. O arquivo tinha 53 minutos de gravação. Nos primeiros 42 minutos, tudo exatamente como eu esperava. Minha voz registrando observações técnicas, o eco, os meus próprios passos. No minuto 43, antes de eu falar sobre o ruído não identificado, antes, não depois, eu conferi a marcação de tempo 3 vezes, havia uma voz, não a minha.
Era baixa, próxima ao microfone como quem sussurra, e dizia 3 palavras que levei alguns segundos para entender, porque o áudio tinha uma qualidade estranha, levemente fora de fase consigo mesmo, como uma gravação sobreposta à outra. Não vai abrir. Passei a tarde tentando encontrar uma explicação técnica, interferência de outro sinal de rádio capturada pelo microfone do gravador. Eco tardio de algo que eu mesmo havia dito sem perceber. Uma sobreposição de gravações anteriores de algum defeito no firmware do aparelho. Conectei o gravador ao notebook e abri o arquivo no software de análise de áudio que uso para verificar qualidade de registros em ambientes ruidosos. Isolei o trecho, amplifiquei, filtrei as frequências do eco ambiente. A voz estava em uma faixa de frequência diferente dos sons do ambiente. Não era eco, não era interferência. A forma de onda não tinha as características de um sinal de radiofrequência captado por indução. Era uma voz captada por um microfone de alguém falando muito perto dele. A marcação de tempo era inequívoca. 42 segundos antes de eu registrar o ruído não identificado, aquela voz disse: "Não vai abrir." Fiquei sentado no carro até escurecer sem conseguir formular uma hipótese satisfatória. Depois fui para o hotel, comi alguma coisa sem prestar atenção no sabor e não consegui dormir antes das 3 da manhã. Na quarta-feira de manhã, voltei ao túnel. Dessa vez, fui mais fundo. A planta indicava que o túnel tinha 930 metros de extensão da entrada norte à entrada sul. Eu havia chegado até 450 na véspera. Decidi completar a inspeção até o final, saindo pela entrada sul e voltando caminhando pelo lado externo. A linha desativada ainda existia como terraplanagem, dava para percorrer sem problema. Aos 600 metros, o eco mudou. É difícil de descrever para quem não passou tempo em túneis, mas o som de um espaço tubular tem uma assinatura própria. Cada passo, cada palavra, retorna de uma maneira específica determinada pelas dimensões e pela geometria do espaço. Você aprende essa assinatura sem perceber, e quando ela muda, o corpo sente antes do cérebro processar. Aos 600 metros, meus passos voltavam com um delay ligeiramente maior, como se o espaço tivesse ficado mais longo internamente do que a planta indicava externamente. Parei, contei passos de volta a um ponto de referência que eu havia marcado na parede com giz. Os técnicos de inspeção fazem isso, é padrão. Comparei com a minha contagem anterior no mesmo trecho. A distância era a mesma. Meus passos, os mesmos. O eco, diferente. Nos 100 metros seguintes, a temperatura caiu. Não gradualmente. Caiu em um ponto específico, que depois tentei localizar e não consegui. Não havia nenhuma marca visível no túnel, nenhuma mudança no revestimento, nenhuma fissura onde ar externo pudesse entrar. A temperatura simplesmente era diferente dali em diante. O medidor digital mostrou uma queda de 4 graus em menos de 10 metros de deslocamento. A umidade subiu junto, não a ponto de haver água no ar, mas o suficiente para que a lanterna criasse um halo leve, aquele efeito de névoa mínima que ocorre quando há muita umidade em suspensão. Mais perturbador que tudo isso foi o silêncio. Nos túneis nunca há silêncio total. Sempre há dripping de infiltração, o assentamento de estruturas, sons que vêm da superfície filtrados pela rocha. Ali, nos últimos 200 metros antes da entrada sul, havia uma qualidade de silêncio que não era natural. Era o tipo de silêncio que parece ativo, como se o espaço estivesse absorvendo sons, em vez de apenas não produzi-los. Minha voz, quando tentei registrar uma observação no gravador, saiu abafada e sem eco. Nenhum eco, em um túnel de alvenaria. Parei de falar. Continuei andando, e foi então que vi a porta. Estava na parede esquerda, aos 820 metros pela minha contagem, a 110 metros da entrada sul.
Era metálica, de aço, com dobradiças industriais do tipo pesado, a superfície tomada de ferrugem, mas a estrutura intacta. Tinha aproximadamente 2 metros de altura por 1,20 m de largura. O tipo de porta que você encontra em câmaras de ventilação de metrô ou em bunkers militares. Estava parcialmente concretada. Alguém havia construído uma parede de blocos de concreto cobrindo aproximadamente 2/3 da porta, começando pelo rodapé e subindo até cerca de 1,30 m de altura. A parte superior da porta, incluindo o encaixe da maçaneta e a fechadura, estava exposta. A maçaneta estava girada, não arrombada, não removida. Girada, na posição de aberto, travada assim, como se alguém a tivesse aberto e a parede de blocos tivesse sido construída em seguida enquanto a maçaneta estava naquela posição. Não havia registro daquela porta em nenhuma planta. Nenhuma planta. Nem nas originais do século XIX, nem nas revisões do século XX, nem nos levantamentos dos anos 80 que precederam a desativação da linha. O gravador na minha mão registrou um ruído que eu não ouvi naquele momento. Só perceberia depois. Um som de rangido metálico, longo, vindo de algum ponto além daquela parede de blocos. Idêntico ao que eu havia ouvido na véspera, aos 320 metros. O rádio que eu havia deixado no carro, eu havia voltado ao protocolo depois do susto do dia anterior. Não estava no carro. Estava pendurado no meu cinto. Não me lembro de tê-lo colocado ali, mas estava. E estava ligado. Não havia sinal nenhum. Mas estava ligado, a tela acesa, e quando me aproximei da porta, a interferência começou. Não ruído branco. Pulsos rítmicos e regulares, do tipo que os técnicos de rádio chamam de choro, e que ocorre quando 2 transmissores próximos interferem entre si. Do outro lado daquela parede, algo transmitia. Saí andando, não correndo. Isso vim a perceber na gravação mais tarde, com certa surpresa, porque minha memória daquele momento é de pânico. Mas o áudio registra passos rápidos e firmes, não uma corrida. O tipo de passo de alguém que decidiu com clareza que não vai ficar, mas que ainda mantém controle. Cheguei à entrada sul em menos de 4 minutos. Lá fora, o sol havia saído e o contraste de luz me fez fechar os olhos. Fiquei parado por um momento respirando. Depois liguei o gravador e escutei. Os arquivos de áudio de uma sessão de inspeção ficam organizados por hora. Coloquei o fone de ouvido e fui diretamente para os últimos 20 minutos antes de eu chegar à porta. Minha voz registrando observações. O eco estranho, o silêncio que não era silêncio. E então, 6 minutos antes do momento em que eu havia visto a porta pela primeira vez, 6 minutos antes, a gravação continha outra sequência. Era eu. Era inequivocamente a minha voz, meu timbre, meu padrão de fala, mas registrando coisas que eu ainda não havia feito. Passos, mais rápidos que os anteriores no arquivo. Uma respiração ofegante, não de exaustão física, mas do tipo que acontece quando o corpo entra em resposta de estresse. E depois minha voz, baixa, dizendo: "Não abre, não abre, não abre, não abre." Repetido 8 vezes, com uma pausa entre cada repetição que diminuía progressivamente, como se as palavras fossem sendo comprimidas umas contra as outras pela urgência. E depois, silêncio. E depois, distinguível mesmo com o ruído de fundo, o som de algo rangendo, metálico, pesado, e em seguida um som que não consigo descrever com precisão técnica, porque não sei o que produzia aquele som, mas que o gravador captou como uma frequência baixa, quase subaudível, que fazia a forma de onda no software de análise parecer com respiração. Lenta, regular, como de algo que acordou. Fiquei do lado de fora do túnel por 40 minutos, sem conseguir me mover do lugar onde estava. Depois peguei o carro e fui até a delegacia de Aparecida do Taboão. Não sei exatamente o que disse ao policial que me atendeu. Lembro que tentei manter o tom técnico profissional,
porque sabia que se começasse a descrever o que havia escutado da forma como havia experienciado, não me levariam a sério. Disse que havia encontrado uma estrutura não documentada no interior do túnel, possivelmente uma câmara, com evidências de acesso recente e equipamento eletrônico ativo, o sinal de rádio. Disse que por questões de segurança estrutural, o espaço deveria ser interditado até uma investigação completa. O policial anotou. Disse que acionaria a Defesa Civil. Antes de sair, perguntei se havia algum registro de ocorrência relacionada àquele túnel. Ele olhou para mim por um segundo, mais do que o necessário. Depois disse que não podia fornecer esse tipo de informação sem uma solicitação formal. Não era um não. Era uma resposta diferente de não. Na quinta-feira, um caminhão da prefeitura bloqueou a estrada vicinal que levava até a entrada norte do túnel. Na sexta, a entrada sul recebeu o mesmo tratamento, grades metálicas e fita de isolamento. No sábado de manhã, quando voltei ao local para recuperar alguns equipamentos que havia deixado no carro durante a confusão de quinta-feira, havia uma viatura estacionada na entrada da vicinal e um policial que me disse, com educação mas com firmeza, que a área estava interditada. O motivo oficial divulgado pela prefeitura, segundo a nota que circulou nos grupos de WhatsApp da cidade e que um conhecido me mandou alguns dias depois, foi risco de colapso estrutural detectado em inspeção de rotina. Mencionava a laje trincada que eu havia documentado nos primeiros 200 metros. Nada sobre a porta, nada sobre a câmara, nada sobre o painel de concreto com as marcas. A empresa que havia me contratado encerrou o contrato por e-mail, com uma indenização pela interrupção antecipada que era generosa o suficiente para deixar claro que não queriam mais contato. Tentei, por cerca de 3 semanas, obter informações sobre o que havia sido encontrado na câmara além da porta. Protocolei pedidos de acesso à informação. Mandei e-mails para a Defesa Civil, para a Secretaria de Obras, para o gabinete do prefeito. As respostas foram variações educadas da mesma mensagem. A interdição era por risco estrutural, os laudos técnicos seriam publicados em breve, a área permanecia fechada por precaução. Nenhum laudo foi publicado. O túnel continua lacrado. O arquivo de áudio está no meu notebook, em uma pasta que abri e fechei talvez 20 vezes nos últimos meses, sem conseguir ouvir tudo de uma vez até o final. Não porque tenha medo do que está gravado, ou não só por isso. É porque toda vez que ouço aquele trecho, minha própria voz repetindo "não abre" 6 minutos antes de eu chegar à porta, percebo que minha memória daquele momento está sendo reescrita pelo que o áudio registrou. Já não tenho certeza do que pensei quando vi a maçaneta girada. Já não tenho certeza se falei aquelas palavras em voz alta ou se apenas as pensei. A fronteira entre o que aconteceu e o que o gravador diz que aconteceu foi se dissolvendo com cada escuta. Há uma coisa, porém, da qual tenho certeza absoluta. Quando ouço o arquivo do dia anterior, a terça-feira, a primeira entrada, e chego ao minuto 43, aquele trecho com a voz baixa dizendo "não vai abrir", eu reconheço agora o que não reconheci na primeira vez. Não é uma voz desconhecida, é a minha voz. O mesmo timbre, o mesmo padrão, a mesma forma de pronunciar as sílabas. É a minha voz, vinda de dentro do gravador, que estava com as pilhas no bolso do meu colete antes de eu chegar à porta, antes de eu sequer saber que havia uma porta, dizendo as palavras que eu diria no dia seguinte. Eu escuto esse trecho e penso, invariavelmente, na maçaneta girada, no concreto fresco, em cima dos blocos, no rangido metálico do arquivo do dia seguinte e no que veio depois dele. E penso no que significa uma voz que sabe o que você vai fazer antes de você fazer. Ontem, às 2 da manhã, acordei com a certeza de que havia escutado algo. Não um sonho, uma certeza física, o tipo que fica no ouvido interno.
Fui até a cozinha, bebi água, fiquei olhando pela janela por um tempo. Quando voltei para o quarto, o gravador estava sobre a mesa de cabeceira. Eu o guardo em uma gaveta da sala. Não me lembro de tê-lo colocado ali. Não ousei verificar se havia uma gravação nova.